Contraponto Notícias está começando agora. O nosso convidado da semana é o professor argentino Ricardo Rabinovich Berkman. O professor Ricardo esteve aqui em Belo Horizonte participando do Congresso Internacional, primeiro Congresso Internacional de Combate à Pobreza, e falou nesta manhã na Faculdade de Direito da UFMG e mostrou todo o seu brilhantismo e veio aqui à TV Comunitária para falar um pouquinho para a gente também sobre o papel do direito no combate à pobreza. Doutor Ricardo, obrigada pela presença na TV Comunitária. Não, obrigado, estou eu, porque é verdadeiramente uma honra para mim. O que eu tenho que começar discordando, com todo o meu perdão, porque brilhantismo eu não tenho. O único brilhantismo que poderia ter, por razão das luzes que estão muito fortes a bater na minha cara. O auditório dessa manhã não concordaria. Eu verdadeiramente acredito que a expressão brilhantismo dificilmente me seja aplicável, mas que estou muito feliz de estar aqui, de estar nessa belíssima cidade de Belo Horizonte e com toda a cordialidade que caracteriza ao povo mineiro. Não? Que bom. Você já é um frequentador assíduo do Brasil, né? É do praticamente Brasil, um brasileiro. Bom, que honra, não? Que honra. Eu posso dizer que, por exemplo, nas últimas 5 semanas, eu cada semana visitei outro estado do Brasil, não? E nas últimas 2 semanas eu tive a honra enorme, certamente não merecida, mas gigante, de que me dedicaram um livro. Juristas baianos, recentemente em Salvador, na semana passada, e na semana anterior, juristas paraibanos em Campina Grande me dedicaram outro livro. Ou seja que, aliás, já que estamos, eu vou dizer que se cumpre agora 1 ano de que eu tive a honra enorme de receber a medalha Educador Paulo Freire, que tem o valor de não somente ser uma condecoração do meu querido irmão Brasil, senão, ademais, que leva o nome de quem eu considero foi o pedagogo mais importante do mundo no século XX e que todos os que trabalhamos em educação nos diferentes níveis, desde o jardim de infantes até o doutorado ou pós-doutorado, devemos sempre ter em nossas mentes as tantas lições que nos deixou esse grande educador Paulo Freire, esse presente que o Brasil fez ao mundo, não? E que nas faculdades de Direito, com exceções, porque, por exemplo, o que eu vi hoje na Federal de Minas Gerais me deixou extremamente feliz, extremamente feliz. Eu hoje vi uma faculdade de Direito que está, da mesma maneira que minha faculdade de Direito, a Universidade de Buenos Aires, está comprometida com a dignidade humana. Eu acredito que devemos ser ferrenhos nas faculdades de Direito, no sentido de terminar de uma boa vez e para sempre com as faculdades de Direito dedicadas ao estudo das leis e das decisões dos tribunais, como se o direito fosse isso, com o que a ciência jurídica teria simplesmente desaparecido. Eu tenho 2 perguntas a propósito desse seu comentário. Espero ter 2 respostas. Talvez uma, contemple as 2. Mas a primeira é no seguinte sentido. Muitas pessoas associam a questão da pobreza exclusivamente à economia. Será que existe uma forma do direito intervir, né? Ou será que a pobreza não é uma expressão de um direito que nós produzimos? Essa seria a primeira. E a segunda, que está relacionada com isso, qual é o mal que o tipo de demanda que nós temos para os estudantes de direito produz no profissional que nós formamos, né? Hoje, pela manhã, você falava sobre o tipo de exame que um aluno é submetido, o exame da OAB, e que não contribui em nada para que ele se preocupe com uma formação humanística. Bom, eu vou utilizar o velho sistema
dos antepassados do meu pai, que eram judeus, e então vou responder primeiro a última pergunta e depois a primeira. Vamos ver o seguinte, primeiro e fundamental. O ensino do direito universitário, desde a época formativa das universidades, na Idade Média, esteve comprometido com a condição humana, com a problemática dos excluídos. Por exemplo, quando veio a descoberta, a conquista, como se queira chamar, da América, o problema dos indígenas, se existia ou não existia direito para submeter os indígenas, para evangelizar pela força os indígenas, a questão da Inquisição, se a Inquisição era ou não era lícita e demais. Que era a discussão que fazia Francisco de Vitória, por exemplo. Francisco de Vitória, Domingos de Soto, Bartolomé de las Casas, Fray Luís de Leão. Agora, já digamos, no período do século XIX, primeiro com a questão da codificação, depois com a introdução do paradigma positivista nas ciências, cada vez mais o estudante de direito se afasta das questões valorativas, axiológicas, para se dedicar mais às questões fenomênicas, que têm que ver com o estudo das leis, interpretação das letras das leis. E quando, no século XX, florescem as universidades privadas, aparecem dentro das universidades privadas muitas que têm, direta ou indiretamente, finalidade lucrativa. Quando a educação universitária vira um negócio, uma loja, então, como em todas as lojas, o comerciante oferece produtos que sejam vendidos. Ninguém vai vender areia no deserto, ninguém vai vender água na beira do lago. Então, se oferece algum produto que possa ser pedido pela demanda. Que o que querem os futuros estudantes de direito ou do que seja? Ganhar dinheiro. E como ganha dinheiro o formado em direito? Fundamentalmente através do exercício da advocacia. E então, como faz isso? Através das provas de admissão à OAB, no caso particular brasileiro. Agora, essas provas estão normalmente estruturadas a partir de uma visão absolutamente positivista do direito, ou seja, memorização de leis, de artigos, de decisórios dos tribunais, de formas de fazer apresentações judiciárias. Nada de ética, nada que ver com os valores, com os princípios, com as lutas, com a condição humana, com a fome, com a exclusão, com a pobreza. Se a universidade vira uma simples preparadora de pessoas para os cursos, e se as universidades são qualificadas segundo quantos dos formados nelas aprovam aqueles cursos, coisa que é lamentável. É lamentável. Ou seja, que acaba condicionando aqui no Brasil, né, nas universidades privadas, o ensino direcionam para essa produtividade. Querida amiga, concordo 100%. Graças a Deus que ninguém pensou em coisas assim no tempo em que no Brasil floresceram Rui Barbosa, Barreto, Teixeira de Freitas, Clovis Bevilacqua. Graças a Deus não existia a exigência de preparar para a prova da OAB. E então, esses grandes nomes que levaram a ciência jurídica brasileira ao respeito e admiração do mundo inteiro, não foram formados para aprovar provas de admissão profissional. Foram formados para serem homens de direito,
homens comprometidos com a dignidade humana, com a necessidade de fazer o mundo melhor. Então, eu acredito que nós devemos recuperar a ideia de universidade, logicamente, não para reconstruir a universidade da Idade Média, isso é ridículo, para fazer a universidade do futuro. Claro, a universidade para mudar nova. a construção do conhecimento. Absolutamente. A gente está falando de epistemologia. Absolutamente. E então, nesse sentido, e agora eu respondo à primeira pergunta, nesse sentido, eu creio que o que nós primeiramente devemos fazer, nós, especialmente como educadores jurídicos, como pessoas que temos a altíssima responsabilidade de estar diante ou não sei, mas estar na sala de aulas com esses mestres nossos que são nossos alunos, todos os dias, e nós devemos recuperar a ideia de que a universidade é para formar na ciência social do direito. Que é uma ciência aplicada. Absolutamente. Que é uma ciência, como se falava hoje, deve ser proativa, uma ciência que procure melhorar o mundo, e não uma ciência de aprendizagem memorística de leis, de jurisprudência. Nossa Senhora, que pessoa pode dedicar sua vida ao estudo memorístico de leis? Se isso é o direito, deveríamos reconhecer que somente pessoas com patologias psicológicas gravíssimas dedicariam-se a, entre aspas, ciência jurídica. A ciência jurídica é a mais apaixonante, talvez, das ciências que existam, ou pelo menos uma das mais apaixonantes. Por quê? Porque é uma ciência da vida social, da construção de um mundo melhor. Então, voltemos, eu acredito, eu penso, eu digo, humildemente, voltemos a uma visão da universidade para a ciência. A Faculdade de Direito tem que fazer juristas, não memoristas de leis. Mulheres e homens... O que só serve para um interesse individual, um interesse particular na sua formação, sem qualquer compromisso absolutamente com a sociedade. Nesse sentido, eu quero dizer que o que hoje, volto a dizer, o que hoje eu vi na Universidade Federal me deixou extremamente satisfeito. Na Federal de Minas Gerais. Além de que são os mesmos critérios que nós utilizamos na Universidade de Buenos Aires e muitas outras universidades, especialmente públicas, utilizam. Bom, como eu já tive a oportunidade de conhecer a Universidade de Buenos Aires, sou testemunha de que isso realmente se passa por lá. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, o Contraponto volta daqui a pouquinho com mais um pouco de Dr. Ricardo Rabinovich Bergman. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Saborear-te em um só ambiente você encontra no restaurante Reciclo Asmari Cultural. Localizado na Rua da Bahia, em frente à Praça da Liberdade, o restaurante Reciclo oferece uma excelente culinária mineira com preços acessíveis. Venha prestigiar essa iniciativa cultural e social da Associação dos Catadores de Papel de Belo Horizonte. Oh, Minas Gerais,
Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais, oh Minas Gerais. Tempo de conserto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Contraponto está de volta. No programa dessa semana, o convidado é o professor da Universidade de Buenos Aires, Dr. Ricardo Rabinovich Bergman. Ricardo é um brasileiro de coração. Nós, assim, também o consideramos. Obrigado. Né? Temos a felicidade de tê-lo sempre aqui no Brasil, visitando várias universidades e contribuindo com esse seu pensamento revolucionário. Ricardo, eu queria começar esse bloco te perguntando quais são os seus últimos lançamentos de livro, porque hoje mesmo nós tivemos a oportunidade de ver ali 2 livros novos. Né? O que você tem aí? Bom, e os livros que eu tinha hoje lá na faculdade são 2 livros que, em realidade, um deles já não está mais novo, que é o Trilhas Abertas na História do Direito, que é um livro que foi feito especialmente para o público brasileiro e português, não? Mas fundamentalmente para o público brasileiro, porque é um livro em que trabalho sobre questões de metodologia da história do direito e com alguns temas que eu vou insistir em esperar, que um pouco também em sintonia com o que falávamos na primeira parte do programa, eu continuo esperando achar o doutorando ou doutoranda, eu penso que vai ser mais doutoranda do que doutorando, espero que brasileira, que faça uma tese doutoral sobre alguns aspectos jurídicos na telenovela brasileira. Que interessante. Tu sabes que o Brasil é o país que, entre outras muitas coisas, sim, o exportador de novelas. O mestre da telenovela foi o Brasil. O Brasil levou a telenovela aos máximos patamares que o gênero jamais chegou a ter. Porém, essa formação positivista tardia, se queres, não? Porque nem sequer é uma formação positivista kantiana, é uma formação positivista do século XX, não? Kelseniana, que faz com que os juristas se desentendam e como que achem todas aquelas questões que têm que ver com as artes, com as letras, com o cinema, como se fosse coisa inferior, que é um jurista, que não é direito isso, que não é direito. Quem sabe o que é direito? Tu pensas, tu chamas direito a uma coisa, eu chamo direito a outra coisa, outra pessoa chama direito a outra coisa. E é uma herança que a gente tem de uma perspectiva das ciências exatas, né? De uma divisão do conhecimento entre humanidades e ciências exatas. E, aliás, em última instância, quando tu dizes direito é tal coisa, estás procurando poder. Estás procurando poder porque, através da definição, do direito de definir, dizer as coisas como eu digo, direito é o que eu digo, é isso mesmo. Estás procurando poder. Estás procurando poder sobre os outros. Então eu digo, vamos ter uma ideia um pouquinho mais ampla do que seja a ciência jurídica e pensar que a ciência jurídica é uma ciência, como falávamos antes, social, uma ciência que se ocupa com o estudo das relações humanas e de como resolver o problema de que os seres humanos, sendo infinitamente diversos como somos, no entanto,
coexistimos. Claro, e se manifesta no cotidiano. Lógico, Né? lógico. O direito não Lógico, está afastado das lógico. pessoas, da sociedade, Então, por isso, na academia. Eu te digo, então eu dediquei, por exemplo, lá um capítulo às telenovelas brasileiras. E como se pode utilizar, como eu penso que se pode utilizar, do ponto de vista da pesquisa histórico-jurídica, esse tipo de fontes, não? E depois o outro livro que tinha hoje comigo é a última edição do meu Direito Civil Parte Geral, não? Esse livro teve incrivelmente bastante sucesso, porque já viu várias reimpressões e essa é a segunda edição. Mas agora tenho proximamente o lançamento do primeiro volume de uma obra que não sei quantos volumes vai ter, ameaça com serem vários, que a obra completa se chama Como se fizeram os direitos humanos. Que interessante. Como se fizeram, está em espanhol, como se hicieron los derechos humanos, como se fizeram os direitos humanos. O primeiro volume terá o nome de Os Direitos Existenciais. Isso tem que ver com o que eu chamo os direitos humanos, ou fundamentais, ou essenciais, ou como tu queiras. Sim. E não há um risco aí de haver uma inclinação ao universalismo, ao direito natural, com essa perspectiva de direitos existenciais? Como separar isso? Eu não creio realmente na naturalidade dos direitos. Eu tampouco. Agora, sim creio digamos, eu não tenho, hoje estou com a camiseta do Congresso, como vocês podem observar, essa camiseta do Congresso contra a pobreza, mas eu não tenho muita camiseta colocada, em geral, do ponto de vista ideológico. Tenho sim a camiseta do meu time de futebol, que é muito modesto, que se chama Quilmes. Imagino que vocês não o conhecem. Mas conhecem a cerveja. Conhecem a cerveja. Bem, o time se gerou na mesma cidade em que se faz a cerveja, que é perto da cidade de Buenos Aires. É um time muito pequeno, enquanto outros times estão preocupados com ganhar a Copa local, não a Copa local, Quilmes está preocupado com não descer, digamos. Nós com não descer já estamos satisfeitos. Então, a questão é a seguinte, eu não posso dizer eu sou tal coisa ou tal outra, mas eu tenho uma influência muito forte do existencialismo. Não? Não de um autor em geral, senão do existencialismo, que eu procuro dar minha própria versão do existencialismo. Que eu tenho já vários anos trabalhando em construir, muito modestamente, minha própria aproximação existencialista, que não está nem nos caminhos de tal, nem de tal, nem de tal. Eu creio que não temos por que estar sempre seguindo outros. Sim. Nós podemos e até devemos dialogar. Eu acredito que sim, dialogar sim, que é o mas podemos ter nossas próprias trilhas também. E eu procurei, por muitas maneiras, aquilo que tanto se buscou sempre, dizer, existirá alguma base, algum alicerce que seja suscetível de ser objetivado ou pelo menos não considerado como relativo completamente para basear os direitos àqueles. E eu, depois de muito procurar sem achar, e considerando que é muito importante achar um alicerce objetivo para os direitos humanos, não vou dizer que eu achei, mas faz tempo que eu estou procurando nas águas do existencialismo. Historicamente, como é que você situa o surgimento dos direitos humanos? Bom, eu acredito que os direitos humanos estão presentes talvez desde antes da humanidade. Ou seja, nós achamos
claramente elementos que anunciam os direitos humanos e em comunidades de chimpanzés, de gorilas. Ricardo, eu não posso deixar de falar que você sempre consegue me surpreender, porque eu jamais esperaria essa resposta. Ah, não, mas é verdade. É verdade, quando tu estudas os trabalhos que eu, em alguns livros meus, eu tomei os estudos de alguns zoólogos especializados no estudo dos chimpanzés, no estudo dos gorilas, e ultimamente que estamos, ou seja, nos últimos 5 anos, mas especialmente no ano passado, há uma revolução impressionante no mundo, porque sabemos agora, com certeza absoluta, que os golfinhos não somente têm idioma e têm língua, senão que eles fazem abstração, que eles se dão nomes próprios e que eles falam entre eles. Então, estamos obrigados, pelas cadeias da nossa própria construção, em boa hora, estamos obrigados a reconhecer direitos de outros seres vivos. Para seres eles, vivos não, humanos. Temos que reconhecer direitos que já não devemos mais falar de humanos. Eu estou inteiramente de acordo. Porque estamos diante de, digamos, de outros animais, que nós somos um animal também, mas estamos diante de outros animais que também têm autoconsciência, igual que nós. Então, eu te diria, pelo menos, para terminar, porque sempre na televisão o tempo é terrível, eu te diria, a primeira fonte literária que temos da história humana, a epopeia de Gilgamesh, já na epopeia de Gilgamesh, mais ou menos escrita por volta de 2000 a.C., mas que vem de tradição oral de antes, já aparecem problemáticas bem claras vinculadas com os direitos humanos. Porém, de 40 mil anos atrás, a famosa estatuinha que hoje está no Museu Antropológico de Viena, da chamada Vênus de Willendorf, 40 mil anos, e as outras estátuas de mulheres, todas mulheres. A humanidade foi mulher, pelo menos por 50 mil anos. Porque todas essas estátuas são de mulheres, não há uma que seja de um varão, são todas de mulheres. Que estão dizendo essas estátuas em que o corpo da mulher é claramente o corpo da mulher grávida, a reprodução, ou seja, os direitos humanos, eu acredito que estão lá em nossa espécie desde o berço mais primordial da nossa única raça, que é a raça humana. Agora eu vou ter que privar o telespectador desse papo, porque eu vou continuar aqui essa conversa, mas infelizmente o contraponto fica por aqui. Ricardo, eu gostaria de te agradecer e já te fazer um convite para voltar aqui na TV Comunitária, quando estiver de novo em Belo Horizonte, porque é sempre um prazer recebê-lo, conversar com você e descobrir essas suas novas teorias. Obrigado, é um prazer para mim. Bom, obrigada também a sua participação, telespectador. Continue com a programação da TV Comunitária. Semana que vem o Contraponto está de volta.